Eu vou baixar aqui que a gente já começa, então, a nos embalar, entendendo a importância da nossa conexão, a conexão das nossas energias, nossos pensamentos, nossos sentimentos, das nossas emoções, a providência divina, esse amor divino. Pai de amor e bondade, justiça. Estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para que possamos, através do encontro, através do estudo, entender e compreender mais sobre o que devemos fazer para alcançar a felicidade. Essa felicidade que muitas das vezes, como o Senhor Jesus, nosso Mestre, nos disse, não está neste mundo, mas está nas nossas escolhas, está na nossa disposição de crescer, de evoluir, de melhorar a cada momento. É por isso que aqui estamos. Porque queremos muito melhorar. Porque queremos muito crescer. E pensando assim, queremos envolver a todos os nossos irmãos neste momento, encarnados e desencarnados, que estão passando por esse momento de provação tão especial para a nossa humanidade. Que a tua paz nos envolva durante o estudo da noite de hoje e sempre. Assim como toda a humanidade esteja conosco. Que assim seja, graças. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, eu estou. Então tá bom. Eu acho que então tá todo mundo ouvindo. Tá no mudo aí, né? Eu peço desculpas um pouco, vocês vão ver aí essa apresentação, fiz um pouco corrida por causa a gente decidiu ontem o tema, mas eu fiquei muito feliz assim de aprofundar um pouco mais nesse tema, né, do equilíbrio das emoções, porque é algo que a gente precisa tanto, quer dizer, eu principalmente, e a gente vem percebendo que é o que nos impede, e é o que os espíritos nos dizem, que esse desequilíbrio é que nos impede de avançar, nos impede de ver, de ter a percepção correta sobre os fatos, de ter o discernimento necessário para fazer a escolha certa. E aí, eu busquei, quando a gente fala de emoção, sentimento, eu vou lá em Joana, porque é a nossa psicóloga de plantão, né, que trabalha incessantemente falando sobre a psicologia na visão espiritual, e melhor do que ela para poder falar para a gente como que a gente faz esse equilíbrio. E esse livro que eu peguei para embasar junto com o Evangelho, falar das nossas emoções, ele é um livro que se chama Conflitos Existenciais. Ela trabalha vários conflitos existenciais além das emoções nesse livro. Eu não vou trabalhar todas as emoções que ela traz no livro, porque são muitas, mas eu pincelei algumas aqui, gente, que eu acho que é mais comum, a gente tem vivido muito essas emoções. E eu recomendo a leitura do livro. Ele tem em e-book, ele tem para R$12 em e-book, ele tem em PDF também. Então, vale a pena conhecer. É um livro muito bom.
traz muitas reflexões sobre as nossas emoções, sobre os nossos conflitos existenciais. E aí, começando... pensei que não fosse passar. Eu não sei se passa, vai passar mais. Eu trouxe... A gente começa aqui refletindo sobre o que são emoções. E aí eu peguei lá na internet, né, no dicionário, eu vou ter colocado a fonte aí, mas eu ia colocar e acabei esquecendo. O que são emoções, né? Acredita-se que o ser humano tem 6 emoções básicas. Essas são básicas, mas elas se multiplicam, né? A felicidade, a tristeza, o medo, a surpresa, a raiva e o nojo. Eles falam dessas emoções porque são emoções que a gente expressa, porque as emoções a gente expressa na face, né? Normalmente a gente expressa a tristeza, a gente já demonstra na face, a alegria, a felicidade, o medo, a surpresa, a raiva e o nojo são emoções que se expressam na face. E Joana, eu não trago aqui, mas ela fala nesse livro também, logo na introdução, ela fala sobre os estudos que foram feitos sobre as emoções, que por considerar que o ser humano nasce, ele surge, ele começa a viver a partir do nascimento, que é essa concepção científica, como que uma pessoa... Porque aí, nesse caso, as emoções elas deveriam ser ensinadas de pai para filho, né? Mas como que uma pessoa que é cega e que nunca pôde perceber as expressões das emoções no outro, ela consegue expressar da mesma forma e ela nunca viu? Então, isso é um dilema, é algo que a ciência ainda está estudando. Isso vem de Freud, quer dizer, é bem antigo, essa discussão, mas é algo que a ciência, a doutrina espírita, ela já nos explica, mas a ciência ainda está buscando informações sobre esses mistérios. E aí eu trouxe aí o Divertidamente, né, porque é algo que foi um desenho que foi trabalhando essas emoções e acho que expressa bem legal algumas dessas emoções e como elas funcionam. Porque, por exemplo, a gente muitas das vezes não gosta da tristeza, mas a tristeza, em outro livro, nesse a Joana não fala muito da tristeza, mas a tristeza ela traz como um livro até do autodescobrimento, ela traz a tristeza como algo que a gente precisa para poder refletir sobre algo que está nos incomodando muitas das vezes, precisa dessa reflexão. Então, a gente precisa baixar um pouco a energia, baixar um pouco, como diz, né, no popular, baixar um pouco a bola, para que a gente possa sentar, refletir, e aí a gente possa dar um passo adiante daquilo que é novo, daquilo que está trazendo uma certa diferença, um certo incômodo. Mas vamos lá. E aí, Joana traz aqui, logo no início na introdução, ela traz esse comentário. Através das multifárias reencarnações, o espírito aprimora-se, libertando-se do primarismo pelo qual transitou e avançando ao rumo da sublimação. Então, o processo de evolução nosso, né, ele passa por essas distinções emocionais. A gente vai entender um pouco mais. O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através do desafio assistenciais que devem ser vencidos, existenciais, que devem ser vencidos porquanto são carregados das heranças negativas que precedem das experiências anteriores malogradas e necessitam de ser corrigidas. É muito interessante porque às vezes a gente fala, eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir medo, eu não queria sentir essa ou aquela emoção. Mas o fato da gente sentir essas emoções é que nos mostra o que precisa ser trabalhado em nós. Porque não é a raiva, vamos dizer assim, né? A raiva, ela é um sinal, é como se fosse a febre, né? Tem alguma doença que precisa ser cuidada. E a raiva, ela demonstra pra gente
qual é a dificuldade naquele tipo de relacionamento que está me fazendo ter esse simples sentimento. Porque não vão ser em todos os relacionamentos, em todas as vivências que a gente vai sentir raiva. Mas a gente vai ter, em alguns momentos, a gente vai viver experiências que a vida vai nos facilitar para que a gente possa trabalhar em nós aquela experiência e não mais necessidade de sentir raiva. Mas vamos lá. Em razão disso, desses desafios, apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam e empurram para situações dolorosas, quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Então, a gente vai ver que essas emoções, as vivências nossas, os desafios existenciais que a gente vai enfrentar ao longo de uma encarnação, eles vão nos levar a conflitos perturbadores que podem nos trazer doenças, desequilíbrios mentais e situações dolorosas, caso a gente não consiga enfrentá-los com sabedoria e valor, né? E aí, deixa eu só apertar aqui para ver se funciona aqui foi. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz, né, logo no item 18 do capítulo 5, que fala dos bem-aventurados aflitos, a seguinte reflexão, né? Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, assim fala dos espíritos, né? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral. Porque todos que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverem coragem. Então, eu trouxe essa fala lá do Evangelho só para corroborar com o que a Joana está falando, né? Que a gente precisa enfrentar esses conflitos, esses desafios existenciais, porque sofrer, todo mundo vai sofrer. Passar por provas e expiações, todos nós iremos passar. Agora, a forma de como nós iremos passar por essas provas, a forma de como nós iremos passar por essas expiações é que vai fazer diferença fundamental no desenvolvimento da nossa encarnação, vamos dizer assim, no adquirir dessa felicidade que a gente tanto busca. E aí, Joana, ela vem trazendo, agora eu vou falar dessas emoções que ela traz no livro, e ela começa a trabalhar no livro sobre as fugas psicológicas, que é muito sério, né? É algo que a gente faz naturalmente. Ela diz aqui, em vez de enfrentarmos os problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante ao qual parece livrar-se da dificuldade quando apenas posterga. Ele diz assim, me livrei disso, né? A gente acha assim, não quero nem resolver isso, não quero nem falar com fulano, não vou nem resolver isso agora. Mas que, na verdade, a gente vai estar sempre postergando aquele problema. E se aquele problema, na verdade, apareceu naquela hora, é que provavelmente naquela hora você tinha as condições necessárias para poder vencê-lo ou até administrá-lo melhor. Departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis. Então, isso é da nossa infantilidade moral e espiritual ainda. Então, é automático que que a nossa mente ela vá bloqueando aquilo que não nos traz felicidade, não nos traz alegria, porque o que a gente quer não é enfrentar desafios, a gente quer ser feliz.
E aí, quando aparecem os desafios, o que eu faço? Jogo esses desafios para o lado e eu quero que fique ali só a felicidade. E muitas das vezes não é possível, né? Aí ela traz, para cada uma dessas emoções, ela traz uma reflexão sobre as emoções e depois... Gente, minha cachorra fica demais. Belinha, só um minuto. Obrigada. Então, ela faz ela faz uma reflexão sobre as emoções e depois ela traz o que ela chama de solução. Solução ou terapia, para tratar o desequilíbrio, né, dessas emoções, na verdade. E aí, sobre as fugas psicológicas, ela comenta que pequenos exercícios de afirmação da personalidade e do autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como uma terapia valiosa. Por que acontece? A gente só foge porque a gente não conhece as nossas potencialidades. A gente não conhece o quanto a gente poderia vencer aquilo com que a gente tem por dentro, com que a gente já conquistou ao longo do caminho. Porque a nossa estrada evolutiva, a nossa caminhada evolutiva, ela vai nos dando experiências ao ponto da gente poder avançar, encontrar um novo desafio e passar por ele. Mas eu já tenho os instrumentos para isso. Quando eu encontro um desafio é porque eu já tenho os instrumentos para isso. Mas muitas das vezes por falta de autoconhecimento, que é uma instrução antiga, né? Vem de Sócrates, já dizem que antes de Sócrates também já tinha alguns filósofos que falavam da importância do autoconhecimento, e a gente vê no Livro dos Espíritos, novamente, Santo Agostinho relembrando a importância do autodescobrimento, do autoconhecimento, e aí a gente vai encontrar esses valores que estão adormecidos, que são fundamentais para a gente poder vencer os desafios e não ficar fugindo, né? Não ficar postergando aquilo que, na verdade, apareceu naquele momento, porque era naquele momento que eu estava preparada para isso. E aí ela fala que, né, cada vitória ela vai facultar a autoconfiança. Então, cada momento que a gente vai vencendo esses desafios, que a gente vai vencendo os impedimentos que vão aparecendo na nossa existência, a gente vai se sentindo mais confiante e cada vez mais a gente vai buscando e abrindo oportunidade do que ela chama de self, né? O que está escondido, o que está lá no inconsciente, vir à tona e nos ajudar, que são os instrumentos que nós adquirimos ao longo das experiências. E a próxima emoção, eu vou trazer algumas, tá, gente? É a raiva. A raiva, nossa. A raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego é o que eu sinto, é como eu me reconheço, se sente ferido. Então, toda vez que eu me sinto ferida, me sinto incomodada, eu quero reagir com aquilo, quero expulsar aquilo. E a raiva é um sentimento que ela surge nesse momento. E aí, lá nela reforça, diante de qualquer ocorrência desagradável, real ou imaginário, reloca-se, né? Rebolca-se na situação danosa. Ela se estrutura na situação danosa em agitação inconsequente. Por que real ou imaginário? Porque muitas das vezes a gente nem é aquilo que está acontecendo, mas só pelo fato da gente acreditar que nós desenvolvemos a raiva, né? Que pode trazer também doença. E aí mais à frente ela comenta que de alguma forma a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato quando deveria agir de maneira racional. Então, o que ela está dizendo? Que quando a gente age com a raiva, é porque a gente deixou a razão de lado. Então, eu não conseguir naquele momento raciocinar, eu não conseguir naquele momento
pensar antes eu agir. Eu agir. Ela até comenta, eu não trouxe tudo que ela comentou sobre cada emoção, mas ela até comenta sobre o momento em que o motorista é ultrapassado por um outro. E aí, ele só porque um carro que estava atrás dele resolveu acelerar e ultrapassá-lo, ele acelera e começa numa disputa inconsciente, uma disputa insana de querer mostrar para ele que ele não pode, querer mostrar para o outro que ele não pode ultrapassá-lo. Ele não pode ir na frente, né? Então, e a gente vê isso muito mesmo, né? A gente vê o quanto, muitas das vezes, se alguém demonstrar, ou um colega de trabalho, demonstrar que fez um trabalho melhor do que o nosso, ou na escola, ou na família, a gente vê que isso veio lá de Caim e Abel, né? A gente vê lá na Bíblia que Caim matou Abel porque Abel mostrou para Deus que tinha feito, que agradou a Deus, e Caim, coitado, não tinha condições de agradar, foi e matou Abel. Então, a gente tem a raiva como um instinto de conservação, mas que quando ele surge e a gente age em cima da raiva, é porque muitas das vezes a gente não conseguiu raciocinar, não conseguiu pensar antes. E aí, o que Joana traz como solução? Né? O paciente, que ela fala o paciente no caso do psicólogo, né? Reserva-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa. Porquanto, variavelmente, o ego ferido precipita uma postura inadequada de que se arrependerá de imediato ou mais tarde. Então, a gente tem que ter coragem de adiar as decisões. É a proposta que ela faz. Que a gente tenha coragem de adiar as decisões, coragem de responder para esclarecer, e de conversar, né? E não de vir para a agressão. E mais à frente ela coloca o silêncio diante da circunstância perturbadora, não se permitindo a invasão dos pecados, né? Da invasão mental, da agressão mental desferido pelo opositor. Porque, na verdade, essa intromissão, quando alguém nos atinge, ou vem com a intenção de, muitas das vezes, o que ele espera é que a nossa resposta seja raivosa, seja desequilibrada, seja irracional. E o que Joana nos dá como solução é silencia. Silencia diante da circunstância perturbadora. Vamos analisar. Não dá a resposta agora, não. Né? Porque nesse momento você não vai permitir que ele invada nas suas emoções, que ele invada nas suas decisões. E aí a gente está evitando também a invasão de perturbadores desencarnados, né? Que muitas das vezes estão ali também, são nossos companheiros de caminhada, que muitas das vezes nós os perturbamos, e hoje ele espera que a gente também caia. E está ali, né? Porque ele ainda não encontrou também o equilíbrio das suas emoções e vive ao nosso lado. Então, nós que estamos passando pelas provações, pelos desafios, o silêncio no momento é um grande remédio, né? Uma grande ajuda. E aí ela fala do medo. O medo, ela fala que não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Porque a gente trata do medo de várias formas, né? O medo de morrer, o medo de não alcançar os objetivos programados para a vida, o medo de não atender às expectativas do outro, porque a gente, querendo ou não, desde que nasce, a gente tenta atender a expectativa dos pais, depois a gente tenta atender a expectativa da esposa, do esposo, dos filhos, daí vai, né?
do patrão, dos professores na escola. Então, a gente tem muito medo de não atender as expectativas. A gente tem medo, que são medos que ela até fala assim, que são medos naturais, que são medos que muitas das vezes nos fazem refletir sobre qual ação eu devo fazer ou não e tal. O que ele não pode se tornar é doentio. E aí, quando ela fala que o medo ele pode vir inconscientemente da consciência de culpa, é aquele medo porque eu já errei, porque eu já falhei e eu posso errar de novo, né? E se eu errar de novo, como vai ser? E eu acho assim, eu lendo isso aqui, eu pensei muito do medo da reencarnação, né? Quando a gente nasce, da encarnação, né? Quando a gente está nascendo, renascendo, e aí muitas das vezes tem muitos espíritos que abortam esse nascimento, né? E acontece muito através do aborto natural, que a gente vê muito, por medo de não conseguir cumprir com o planejamento reencarnatório, né? E aí ela comenta aqui que esse medo aumenta em face da insegurança emocional, porque a gente não se conhece, por não se conhecer, não conhece as nossas potencialidades e não se sente seguro para poder vencer os desafios que virão à frente, né? Então a gente tem medo da morte, tem o medo da vida, tem medo, e a gente acaba, muitas das vezes, por esse medo tornar-se, como é que pode ser, desequilibrado ou além do normal, ali vamos dizer assim, dos bloqueios normais que nos fazem somente parar e refletir e caminhar, aqueles que nos param efetivamente, que nos trazem o pânico e daí vai, né? Então, isso tudo vem dessa insegurança emocional. E aí ela traz como solução a coragem de manter contato com os próprios medos, é recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação. Eu achei muito interessante ela falar erradicação, né? É acabar, eliminar o medo. Ou, pelo menos, para a administração psicológica. Então, se é possível erradicar o medo, nossa, imaginando, né? Que legal. Então, a gente está caminhando para a confiança total, né? E essa confiança, ela vem através do conhecimento, da verdade que liberta, né? Que foi o que Jesus nos ensinou. Então, enquanto a gente não chega nessa erradicação do medo, a gente vai administrando de forma psicológica. Graças aos medos, aprende-se como fazer algo, o que realmente se deseja fazer e para que se precisa realizar. Então, enquanto ele não vira um transtorno psicológico, que necessita de psicoterapia ou mesmo terapia química, muitos recursos encontram-se ao alcance de quem deseja libertar-se dos medos. Aí ela traz que a consciência de que se é portador do medo e está disposto a enfrentar-lhe as nuances e manifestações, apresenta-se como um passo inicial de excelentes resultados. Então, a gente precisa primeiro reconhecer. Eu tenho medo. Medo do quê? E aí ela traz, não só para o medo, eu vou falar em outras emoções, ela traz o exercício da meditação, o exercício da prece. Para o medo também, ela traz a transferência das energias positivas, que no caso a gente pode até, ela não falou lá claramente, mas ela dá um exemplo de Jesus, que Jesus ele se aproximava das pessoas e pelo toque ele transmitia uma energia positiva e esse positivismo ele trazia força, confiança, leveza e uma vontade de continuar, né? Então ele conseguia com essa energia curar cegos, curar surdos, curar leprosos e diante disso as pessoas tinham vontade de recomeçar. E aí ela fala que... aí eu lembro do passe, né? Que a gente faz através... que é uma transmissão de energia que a gente... A outra emoção que ela traz pra gente, que eu quis trazer pra gente poder conversar, que eu sei que a gente não está conversando, eu estou só falando, mas
Tudo bem, daqui a pouco a gente vai conversar, vai ter tempo para vocês falarem. É sobre a ansiedade. São muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. Que aí ela fala que, além das conjunturas ancestrais, depoente dos conflitos trazidos de existências transatas. Então, essas conjunturas ancestrais não é porque vem de avô, vem da gente para a gente mesmo. E ela comenta até que a criança pode trazer isso desde cedo, até no momento do nascimento, se ela não encontra a mãe, ela entra muitas das vezes nesse clima de ansiedade, nesse sentimento de ansiedade, até que ela consiga encontrar alguém. E pode chegar até o fato de algumas crianças desencarnarem por não encontrar um porto seguro, que é aquele que foi planejado, ou que foi, e ela acabar não conseguindo seguir com a encarnação. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz com que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas. Então, como a gente não consegue ser sereno, tranquilo, esperançoso, diante dos desafios existenciais, a gente acaba querendo acelerar e desesperadamente querendo que tudo aconteça na hora que a gente quer, isso se torna doentio, né? Porque a gente sabe que não é assim. A gente sabe, eu não digo só nós espíritas, né? Mas nós, como seres humanos, sabemos que as coisas acontecem sequencialmente, tudo precisa, vamos dizer assim, de passar de uma fase para outra, de uma fase para outra, para que alcancemos o cimo, para que alcancemos o que é o que a gente almeja. Então, se a gente quer, a gente deve buscar e não se desesperar, né? Orar, ter confiança, e já estou falando da solução. Eu vou passar para a solução, então já. É como Joana fala aqui, a terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento. Então, primeiro, vamos entender esse tormento aqui, vamos racionalizar, vamos colocar ele no papel. Os psicólogos dizem que ajuda muito quando a gente tem um problema, a gente começar a escrevê-lo. Né? E para quem é ansioso, então, né, nem fala, porque o que está faltando? Eu estou esperando uma resposta de um emprego, eu vou perder o meu emprego por causa do coronavírus, eu vou ficar doente porque todas as pessoas estão na rua, porque o presidente... Então, o que está me trazendo tormento? Né? E aí a gente vai trabalhando a reflexão e a adoção do otimismo. E como é que a gente faz essa adoção do otimismo? Né? Lentamente... com a paciência e o equilíbrio que a gente consegue fazer essas instalações. Então, aos poucos, lentamente, a gente vai olhando para aquele problema, vai entendendo o problema, vai entendendo a situação e vai cada vez mais entendendo que, poxa, se eu estou vivendo isso, meu irmão também, o outro também, por que eu tenho que me desesperar nesse momento? Né? Por que eu tenho que entrar nesse conflito? Calma, porque se eu tenho um pai que me ama, que me colocou, me deu mais uma oportunidade reencarnatória, as experiências que eu irei passar nela, com certeza serão para a minha felicidade futura. E muitas das vezes a gente acha que o tormento, a dor, a dificuldade são impeditivos para a minha felicidade. Pelo contrário, são degraus, instrumentos para que eu alcance essa felicidade. E aí ela comenta, o paciente, no entanto, como responsável pelo distúrbio psicológico, deve compreender a finalidade da sua atual existência corporal. É o que a gente está falando, né? Porque ninguém vive a vida do outro. E eu não vou passar pela dificuldade do outro. Eu tenho, sim, que seguir e respeitar as leis divinas.
começo, se eu não conheço, não lembro, não conheço não porque ela está gravada na nossa consciência, mas se eu não lembro das leis divinas, eu devo, no mínimo, respeitar as orientações que estão me passando, aquelas que racionalmente me traz mais segurança. Então, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais segura fazendo isso dessa forma, ficando em casa, lavando minhas mãos, evitando aglomerações. Se eu precisar sair, eu vou usar a máscara, eu vou fazer o cuidado de me afastar 2 metros. Quer dizer, isso me faz me sentir segura, eu vou fazer isso. Porque aquele que não faz, ele está se sentindo seguro da forma dele. E eu não posso entrar no desequilíbrio porque ele está agindo dessa forma. Eu tenho que entender o momento em que eu estou vivendo e o que me traz segurança. Então, eu vou seguindo as leis humanas, que é o que eu consigo ainda perceber, se eu ainda não conheço as leis divinas. Aqui, no caso, a gente já tem várias, né, descrito lá para a gente as leis divinas, fica mais fácil. Mas, se a gente não tem essa consciência dessa existência, da finalidade da nossa existência corporal, fica muito mais difícil da gente não ter ansiedade. Então, isso nos ajuda, né? Então, mais aí, a gente entendendo a importância do Consolador, né, para a gente. Nesse sentido, as leituras edificantes, propiciadoras da renovação mental e emocional, as técnicas de yoga, disciplinando a vontade, o sistema nervoso, constituem valiosos recursos. Então, o que a gente pode fazer no momento em que a gente está em desequilíbrio de ansiedade, que a gente não está conseguindo sozinho? A gente para e pede ajuda espiritual, que pode vir através, que normalmente, né, a gente utiliza as leituras edificantes, as músicas que são boas, que trazem calma, que trazem equilíbrio, palestras que a gente tem muitas aí, dando todas as informações, trazendo e relembrando a gente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, em tudo que a gente precisa para poder se equilibrar e caminhar melhor nessa encarnação. Estresse. Numa investigação, essa aqui eu nem destaquei, né? Mas vamos lá. Numa investigação realizada por Selling no ano de 1948, foi aplicado o termo estresse como uma pressão exercida sobre o indivíduo em forma de carga de energia superior à sua capacidade de resistência emocional, que produz distúrbio de conduta. E aí, toda e qualquer carga, pressão ou força que a gente vivencia passou a ser considerada como passível de natureza estressante. Mas por que passível de natureza estressante? Porque uma coisa que pode ser pressão para mim pode não ser pressão para o outro. Uma coisa que me estressa pode não estressar o outro, né? Então, não quer dizer que toda e qualquer atividade vai estressar todo mundo, mas ele é passível de natureza estressante, dependendo das nossas condições. E aí ela continua. Essas ocorrências produzem neurastenia, cansaço exagerado, sucessão de problemas trágicos e perturbadores. Neurastenia é um desequilíbrio neural, né? Um cansaço, desequilíbrio, uma pressão sobre a mente. Uma sucessão de problemas trágicos e perturbadores que desaguam no comportamento e se desorganiza, gerando transtorno e distúrbios neurológicos mais graves. Por outro lado, quando se experimenta uma grande tensão para livrar-se do estresse, inevitavelmente o indivíduo torna-se vítima, porque este também é uma forma de pressão, muitas das vezes superior à capacidade de resistência. Então, quando você está vivendo um estresse e você começa a entrar numa tensão de se livrar do estresse, isso também pode nos estressar e nos deixar triste, nos deixar mal, porque a gente não está conseguindo se livrar do problema, não está conseguindo se livrar da carga.
e aí isso nos deixa pesado, e a gente luta para tirar, e aí isso nos deixa mais pesado. E aí ela traz a solução, né? Algumas soluções, eu só destaquei algumas, mas ela descreve um texto bem grande lá sobre a solução. Ela chama de terapia do estresse. A crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia, preventiva em relação ao estresse, bem como para sua superação. Isto porque, ultrapassando os limites imediatistas da existência orgânica, essa convicção dilata a perspectiva de felicidade, demonstrando que, não sendo conseguida de imediato, será, sem dúvida, um passo à frente, em razão da dilatação do tempo e da realidade. Aí eu não continuei, não? Não, desculpa, a realidade do mais além, é porque eu pulo lá para baixo. Facultando realizações contínuas, ricas de experiências negativas e positivas que definem o rumo da plenitude. Então, o que ele está dizendo? Que, na verdade, o conhecimento da vida futura é que nos alivia o estresse. Gente, não dá para ser hoje, não dá para ser agora, não vai ser nessa carga toda. Por que que eu preciso me estressar com isso? Então, vamos deixar acontecer, vamos deixar o tempo passar, porque o tempo, muitas das vezes, é o único remédio para algumas situações, né? Muito interessante, né, que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu recebi uma notícia de que a empresa de energia lá do Rio ia me cobrar um valor altíssimo. E aí, no momento, eu falei, gente, mas como assim? Do nada? E aí eu sei que não é legal, mas assim, é coisas do passado, não sei, mas foi uma coisa legal que eles fizeram, acho que tem que entrar no processo, mas vamos lá. E aí, o que acontece? Aí depois eu falei assim, bom, se eu tiver que pagar, a espiritualidade vai ter que me ajudar a arranjar esse dinheiro, porque como é que eu vou fazer para pagar isso? Então, eles vão me ajudar a arranjar o dinheiro. Se eu não tiver que pagar, aí a gente vai, então, resolver isso através de um processo e vai dar tudo certo. Bom, assim, e a gente evita o estresse, né? Porque a gente começa a confiar de que tudo que vem, que aparece na vida da gente, é para a gente aprender algo, é algo que é para a gente mesmo, não é para o vizinho, a carta não bate no endereço errado. Então, essa confiança no futuro, essa confiança de que a gente vai estar sempre caminhando e que aqueles que se foram não perderam a oportunidade. Teve um filme que eu vi semana passada, eu acho que é Em Busca da Fé, que é um pastor que ele pregava a Bíblia e tal, tinha muitos fiéis na igreja, e um determinado dia ele assistiu um documentário sobre a África, e vendo aquelas crianças, aquelas pessoas morrendo de fome na África, ele começou a questionar a Deus, mas por quê? Por que que o Senhor faz isso? Essas pessoas não têm nem condições de aceitar Jesus, de ir para a igreja, eles vão para o inferno? Então é isso? Essas crianças, esses jovens vão todos para o inferno? É isso que você está me dizendo? E naquele momento ele falou que ele ouviu, e esse filme está no Netflix, tá? Ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele que não, que eles não iam para o inferno, que na verdade ninguém vai para o inferno, que não existe inferno, que esse inferno é eterno e que todos serão salvos. E aí ele começa a acreditar nisso, claro, perdeu a maioria dos fiéis, quase todo mundo. Mas ele começa a acreditar nisso e começa a professar isso, assim, com tanta certeza, com tanta confiança, que ele chega para um bispo e fala, bispo, você tem alguém que você tem muito próximo que você acha que foi para o inferno? Aí o bispo fala, tenho meu pai. Meu pai batia na minha mãe e ele foi para o inferno. Mas você tiraria ele de lá? Aí ele fez eu tirar ele de lá. Eu acho que ele mereceu. Mas se você tem uma pontinha de vontade de tirar ele de lá, você acha que Deus seria pior do que a gente? Será que nós somos mais misericordiosos que Deus? Então, eu acho que não, né? Então, assim, é uma reflexão que vale para a gente entender que
essa misericórdia, ela é para todos. E esse amor é para todos. Então, independente de se hoje nós somos ainda bem iniciantes, bem infantis, na escala evolutiva, se ainda exercemos o mal, como sociedade, né? Se ainda somos aquele que vai para a prisão, que ainda age no erro e tal, todos nós vamos renascer, ter uma nova oportunidade, uma nova família, uma nova educação, um novo processo, para que a gente possa avançar. Né? E nada mais importante que a gente encerrar com amor, né? Porque, na verdade, quando a Joana traz a reflexão sobre o medo, ela até fala que tem alguns psiquiatras que estudam e refletem e chegam a certas conclusões de que só há o medo e o amor. E o medo é que varia todas as outras emoções. A inveja, o ciúme, a insegurança, que dá o estresse, que dá a ansiedade. E o amor é que seria a outra ponta. E aí ela fala, né? O amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime, encontra-se in situ no hálito da vida. Quando o psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao longo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso, na selva que mantém a vida através do surgimento da sensibilidade. E daí ela continua, né? Só que aí eu trouxe esses dois parágrafos que ela fala do amor, porque a gente precisa reconhecer esse amor que é nas coisas que a gente muitas das vezes não valoriza, não olha, nem cuida, né? Imagina ali na força encarregada de unir as partículas compondo as estruturas minerais. Né? Que energia, que amor que faz tudo acontecer, tudo. Assim como Jesus falou, os fios dos nossos cabelos estão contados. Não cai uma folha de uma árvore. Quanto mais a gente conhece esse amor divino, menos medo a gente vai ter, menos ansiedade a gente vai ter, porque a gente vai saber, assim como Jesus disse para Maria e José, que eu até conversando com um primo meu católico, né, eu falei assim, Jesus naquele momento, que ele tinha 12 anos, e ele estava lá falando com os doutores da lei e tal, que os pais dele que foram lá atrás dele, nervosos e tal, como você está aí? E ele falou, mas por que se preocupam comigo? Eu estou na casa do Pai. E a casa do Pai é qualquer lugar onde nós estivermos. Quando a gente se reconhece como filho de Deus, a gente começa a entender que onde nós estamos na casa do Pai. Assim como Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós estamos em uma morada. A Terra é uma morada, o Brasil é uma morada, Minas Gerais é uma morada, Belo Horizonte, Barreiro, e aí vai. Nós estamos numa morada da casa do Pai. E aí ela fala sobre o desenvolvimento do amor. Aí não é solução, né, gente? Aqui não vai ser solução. O desenvolvimento do amor. Em cada etapa da evolução do ser, o amor experiencia manifestações, aqui da experiência, mas da experiência, manifestações pertinentes ao próprio processo. Então, cada etapa é uma experiência diferente de amor. Porque ela é pertinente àquele processo. Esse desenvolvimento ocorre mediante, o desenvolvimento do amor, né, ocorre mediante a contribuição moral do esforço para que o indivíduo adquira independência, seja capaz de amar, após exercitar-se no alto amor, superando os conflitos da insegurança, do medo, das resistências à entrega.
Porque a gente, na verdade, o que a gente muito vive é essa resistência à entrega a Deus, né? Resistência à entrega ao amor divino. Porque a gente... Por que a gente se mantém ainda no ego do orgulho, do egoísmo, da falta de confiança? Porque, às vezes, isso ainda dá raiva, porque isso ainda nos alimenta. Quando isso não nos alimentar mais, quando isso não nos agradar mais, a gente vai abandonando naturalmente, né? Jornadeando na infância emocional, o ser imaturo deseja receber sem dar. Ou quando oferece, espera a retribuição imediata. Compensador e fácil. Somente após descobrir que a vida é portadora de muitos milagres, de doação em todos os aspectos em que se apresente, é que o self, quer dizer, o eu divino, discerne, deixando de ter necessidade de receber para poder regatear emocionalmente, identificando a excelência do ato de amor, sem restrição, sem as exigências egóicas que descaracterizam o ato de amar. Então, me faz lembrar, entre outros, né, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, entre outros aí que conseguiram, depois, claro, das caminhadas evolutivas deles, após esses processos de desenvolvimento do amor em várias experiências de manifestações experienciais, conseguiram amar sem as exigências egóicas, amar sem esperar retorno e deixando de ter necessidade de receber para poder regatear emocionalmente, né? Sem restrições. Então, é esse amor que nós estamos treinando, mas que depende do nosso esforço moral, da nossa contribuição moral. Então, a gente precisa de ajuda, o tempo todo as ajudas estão ao nosso alcance, a gente pode buscar tanta psicologia, tanta psiquiatria, tanto os recursos da prece, o recurso da meditação, o recurso do passe, o recurso da leitura edificada, o recurso da música calmante e edificante, que possa fazer com que a gente saia do nosso ritmo normal, muitas das vezes, que é o ritmo estressante, o ritmo, vamos dizer assim, eufórico da vida, e entre em estágios de equilíbrio para que a gente comece a aprender como fazer isso até virar um hábito, virar rotina. Né? E aí eu trago mais uma reflexão do Evangelho, na verdade eu continuo lá daquela reflexão do item 18, capítulo 5, e também trago do item 23. No item 18, ele está falando sobre o bem e o mal sofrer, e no item 23 são tormentos voluntários. E aí, aqui é na continuação do item 18, que está em cima, a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado nos ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulação. E aí no item 23, deixa eu só recordar que foi quem nos trouxe, foi Fenelon,
em Lyon de 1860. Como eu falei, foi muito corrida, acabei não conseguindo colocar todas as fontes, mas no item 23 ele fala: o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida, dele poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeita às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Era isso, gente. Deixa eu voltar lá. Se vocês quiserem ir falando, podem falar. Alguém quer falar aí, gente? Posso falar um pouquinho? Pode, deve. A Rose também vai querer falar daqui a pouquinho. Eu vi ela aparecendo aqui, ó. É muito interessante quando a gente, de certa forma, nós passamos no processo reencarnatório pela questão do esquecimento. E a gente, de certa forma, tem muita gente que acredita que a gente perde muito quando a gente faz o esquecimento do passado, nós perdemos o elo com o nosso passado. Mas é muito interessante que na nossa mente a gente realmente não traz as lembranças do que fomos, do que fizemos, daqueles, etc. Do nosso passado, até por uma caridade divina, né, que nos dá uma chance de nos acertar com os nossos dissabores sem saber aquilo que construímos lá atrás. E isso é válido para todo mundo. Mas existe uma ponte entre o espírito atual encarnado, né, e o passado, que é o sentimento e as emoções. Então, muito daquilo que reflete hoje em mim de sentimento, e às vezes eu não tenho a resposta por que eles estão chegando, e tal, é porque eles vêm de uma construção do passado, ele é meu elo com o passado. Então, essa disruptura com o nosso passado, ela não existe 100%, ela não existe, não rompeu. É um momento de um esquecimento bem temporário, mas se nós quisermos saber quem somos ou quem fomos lá atrás, na nossa construção pregressa, é só analisar o sentimento e as emoções. Porque aí a gente tem a resposta. Olha que interessante, eu me sinto irritado com isso. Por quê? Isso aí, eu me sinto indignado com... De onde chega isso? Até você analisando as próprias fobias. Por que existem pessoas que têm fobia com vento? Né? Tem vento, parece um sentimento de pânico, ou com insetos, ou com fogo, ou com... De onde a gente traz isso? A gente traz de uma sensação, a gente traz de uma experiência do passado, mas ela não se revela a nós, ela revela pela emoção. Então, é muito interessante analisar isso. Nossa, Joana de Ângeles é fantástica, você trouxe assim a fonte, né, da psicologia espiritual para a gente, que é fantástica, e ela traz isso muito para a gente observar essas nossas reações para saber o ponto que a gente tem para lançar a proposta do evangelho e evangelizar o homem velho, nesses pontos. E isso aí, esse vigiai, a gente fala assim, eu vou vigiar o que eu faço, o que eu falo. Sim, mas vigiai também o sentimento. E eu uso o raciocínio com amor em cima do sentimento para você descobrir quem você realmente é. Porque aí sim você também consegue aplicar o evangelho nesses elementos que chegam para você. Essas fobias que a gente tem, os medos, você falou dos medos aí, uma coisa muito, muito importante para nós é tratar os medos. Mas nós não vamos tratar o medo, muita gente faz até, né? A terapia de vidas regressas e tal.
mas muitos de nós vão ser cerceados a fazer isso, tá? Porque existe o bloqueio. Então, se existe o bloqueio, a gente pode analisar a sensação e o sentimento e evangelizar esses elementos, sabe? Trazer isso com mais tranquilidade, com mais paciência, observar e conduzir isso da melhor forma. É um dos caminhos para a felicidade, né? Verdade. E aí, assim, não se negar, né? Que é fundamental, porque a gente, muitas das vezes, a gente, por não reconhecer essas emoções, ou não aceitar as emoções, a gente não trabalha, não evangeliza, né? Então, é bom reconhecer, sim, eu senti raiva, sim, eu fui egoísta, sim, eu sinto que eu estou estressada, sim, eu estou com medo. E o que está me causando medo, e o que está me causando raiva, por que eu estou sentindo isso, para que a gente possa ser, sendo honesto conosco mesmo, saber cuidar da gente mesmo. Ô, Ângela, tá me ouvindo? Oi, tô sim, pode falar. Então, eu também gostei da parte que você falou sobre a gente trabalhar com a fé e com ações, porque eu vim da Igreja Católica e, assim, a mentalidade da Igreja Católica, eles pregam que a fé sem ação é uma fé morta. Só que a ação que a maioria pensa seria, eu me penitenciar, eu vou andar de joelho sei lá quanto tempo, eu vou ficar sem comer isso, aquilo, me autoflagelar. Agora, nós espíritas entendemos que essa ação que é informado é sobre a gente cuidar da casa espírita, a gente ajudar o próximo, a gente se preocupar com o outro como se fosse com nós mesmos. Só quando a gente age dessa forma é que a gente está fazendo a ação que diz no ditado, né? Que a fé sem ação é uma fé morta. Então, assim, eu achei muito legal você ter dito isso, para que a gente possa se conscientizar mais da necessidade de ter ação nesse ponto. E outra coisa também que eu gostei foi aquela parte que fala sobre fé também, é sobre a gente aceitar as coisas, porque é igual eu falo com um monte de gente, para a gente fazer as coisas, que as coisas aconteçam, a gente primeiro tem que acreditar que aquilo vai acontecer. Igual você citou a parte aí do emprego. Se você sai de casa pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir um emprego hoje? Com certeza você vai voltar para casa de mão abanando. Mas se você determinar para você que hoje eu vou sair, eu vou conseguir um emprego que vai me atender, que eu vou um emprego que vai me satisfazer, com certeza você vai sair e vai encontrar o emprego certo. Ou você vai encontrar a pessoa certa para te ajudar. Então, assim, eu gostei muito desses dois pontos, por isso. Muito bom. Eu até, assim, é importante, como você falou, Adriana, desse positivismo, né? Do otimismo no momento das dificuldades, né? Porque a gente, quando a gente não está sendo otimista, a gente está... O que a gente está atraindo para a gente? Né? Energias negativas, a gente está atraindo... o contexto da construção, posso estar dificultando um planejamento, eu posso não impossibilitar o planejamento, pode ser que conclua, mas naquele momento eu não contribuí, né? Quando eu estou na caminho com mais positividade, com mais otimismo, com mais certeza dos passos que eu dou e confiando no resultado, eu estou colaborando para que aquilo se consuma. Não, muitas das vezes não vai ser naquele momento, mas com certeza eu colaborei um pouco mais, né? É óbvio que muitas das vezes a vida vai fazer com que a gente exercite um pouco mais essa confiança.
Então, às vezes, o pedido vem agora, mas a ação vai vir um pouco depois. Né? É isso mesmo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? E a gente já está passando aí do horário, eu falei. Oi, pode falar. Oi, Rose. Foi gravado? O Marcelo gravou. Gravou, Marcelo? Foi, gravei. É porque a Paulinha está com a mão operada que ela caiu, né? Quebrou a mão. Aí ela não consegue acessar. Então ela falou que se estiver ouvindo, para ela é bem melhor, igual o Marcelo fez com o Evangelho de João. Ela amou. Ah, ótimo. Então tá Tá ótimo. bom? Agradeço muito, Amém, Marcelo. obrigada. Obrigada. Então a gente vai pedir alguém para fazer a oração. Oi. Fala, Sadaí. Naquele você foi falando a respeito da raiva, um ditado muito certo. Antes de responder, conta até 10. Né? Porque muitas das vezes você, na raiva você fala coisa que não precisa. É verdade. Nossa, mãe. Seria fundamental a gente para, respira e conta até 10 para não dar a resposta que muitas vezes a gente está querendo dar na hora, mas que não seria legal. Falou. Valeu, muito bom. Então, alguém gostaria de fazer a nosso agradecimento, a interrupção? Então, eu vou agradecer aqui. Sendo muito grata a esses amigos espirituais que nos trouxeram tantas informações importantes para a nossa reflexão, que fizeram com que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre a importância da gente se autoconhecer, da gente trabalhar nossas emoções, da gente trazer o Evangelho cada vez mais para a nossa vivência, né? Sobre a paciência, sobre o respeito, sobre a solidariedade, sobre a busca da autoeducação. Então, Joana fala sobre a meditação, a prece, o passe. Então, que a gente possa cada vez mais, Senhor, buscar estar próximo de Ti, sentir a Tua presença, tocar nessa energia que é trazida sempre ao nosso encontro, mas que nós, muitas das vezes, pelos nossos desequilíbrios, não conseguimos perceber essa presença, esse amparo, esse amor. Então, te pedimos que abençoe, que ilumine a cada um de nós, daqueles que não te conhecem, daqueles que nem tão pouco buscam conhecer esse amor imenso desse Pai maravilhoso, Criador de tudo, e que cuida de tudo por ser onipresente, onipotente, onisciente, cuida do mínimo e do macro. Que nós possamos amar, Senhor. Que nós possamos amar nas nossas condições, melhorando, ampliando a nossa percepção sobre o amor, mas que neste momento, nas experiências que estão sendo colocadas em nossa vida, que nós possamos amar nessas experiências. Que a gente diminua a força do medo, conhecendo as nossas potencialidades, crescendo cada vez mais. Ajude-nos, Senhor, a sermos melhores e que, de nossa parte, possamos contribuir sempre com otimismo, com fé, com perseverança e com trabalho. Obrigada por essa noite, obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus.